Você provavelmente já ouviu falar de Bigotten, ainda que não tenha assistido. Nós vamos tentar dar uma estendida no que se vê, então caso você não faça ideia do que estamos falando, relaxa que a gente te conta. Não se esqueça de curtir e compartilhar, e nos ajuda muito quando você se inscreve e ativa o sininho. Bigotten foi escrito e dirigido por Elias Merritt, ainda no início de sua carreira. E apesar de ser um filme de 1990, muitos que o acabam vendo pela primeira vez, sem entender muito do que se trata, acreditam estar vendo um filme velho, muito velho, lá do início do cinema. No entanto, não se deixe enganar. Apesar do filme ser completamente em preto e branco, com a tela completamente granulada, sem falas e contendo apenas sons esquisitos, ruídos e etc., por vezes sendo até difícil de se identificar o que você está vendo na tela, ele foi milimetricamente planejado para ser exatamente assim. Essa é uma obra experimental, literalmente, com atuações teatrais e baixo orçamento. No entanto, seu clima meio macabro, meio soturno, sem diálogo nenhum, acaba dando brecha para muitas interpretações, dependendo da subjetividade de quem assiste. E caso você tenha curiosidade de assisti-lo, tem aqui um aviso. Ele definitivamente não foi feito com o objetivo de ser um longa hollywoodiano, para o grande público, e o seu próprio criador deixa isso bem claro. Então é pra mim! Cadê a p do negócio? Ele é um filme que, apesar de curto, com seus 80 minutos de duração, passa bem devagar. Perde-se completamente a noção de tempo ao assisti-lo, a não ser que você esteja compenetrado com a experiência. Para o diretor foi uma experiência pessoal ritualística, e poderá ser, ou não, para você também. Apesar de ser vindo de spoiler, é muito difícil pensar em uma forma de contar algo que estrague o filme, já que ele é feito de uma forma qual, ainda que você saiba da história, sua experiência ainda será a mesma, acredite. Bom, mas vamos primeiro explicar do que o filme se trata. No início do filme, nos deparamos com um casebre em um lugar que parece ser bem vazio, sem vida, com árvores secas e tudo mais. E dentro dele nós podemos ver um tipo de criatura com movimentos convulsivos envolta em um lençol branco, uma túnica ou algo do tipo, utilizando uma máscara, sentada em uma cadeira de rodas, cortando a sua própria barriga com uma navalha. E apesar de contra-intuitivo, essa criatura é Deus. Após seu suicídio, colocando o seu bucho para fora, ele dá luz a uma mulher que é a Mãe Terra, que masturba a divindade e se fertiliza a partir disso. E aqui, logo de cara, algo já é interessante para se pensar. Se pensar em quê? Você me pergunta. E eu lhe respondo, pensar em Nietzsche. Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. E com esse fragmento de Gaia Ciência, podemos pensar no Deus que nos é apresentado, que não se aguenta de pé e agoniza enquanto tira a própria vida. E é interessante cogitar, e obviamente isso pode ter sido só obra do acaso ou falta de recursos, tanto faz, mas no filme esse Deus existe em um mundo que já estava lá, e não criado por ele. E apesar de ter sido gerada a Mãe Terra a partir de sua morte como uma espécie de parto, a verdade é que essa nova Terra surge a partir de sua morte. Não é como se fosse de fato um parto. O que se segue é que a Mãe Terra, agora grávida, vaga por aí enquanto acaricia com muito carinho o seu fruto. E então dá à luz a seu filho, descrito nos créditos do filme como o Filho da Terra, carne sobre ossos. E para quem estava atento no início do filme, já sabe o que esperar. A vida é carne sobre ossos convulsionando no chão. É exatamente disso que se trata. Nasce um humano que aparenta estar coberto de barro, fazendo uma possível alusão ao mito cristão de criação, como muitos já disseram. Mas aqui não há uma Eva, não há um Éden. Existe apenas aquele ali, jogado e sem controle sobre absolutamente nada, nem de si e nem do mundo. Nietzsche diz da morte de Deus diagnosticando sua época, ao observar o desmoronamento da fé cristã, que na verdade para ele representava o que chamava de niilismo negativo. Parafraseando agora um fragmento de sua obra O Anticristo, se põe o centro de gravidade da vida, não na vida, mas no além, no nada, tirou-se da vida toda a gravidade. Viver de tal modo que não tem nenhum sentido viver. Esse se torna agora o sentido da vida. No entanto, o fim do Império Cristão não representa para o autor a ideia de que estamos livres dos ditames da fé, mas que esses foram transferidos para outras coisas. Mas continuemos com o filme. Agora, o humano que agoniza eternamente no chão é encontrado por outras vidas. Mas como essas são criaturas diferentes dele e fazem com ele o que querem, digamos que seja na verdade a vida em si. E nessa perspectiva, o homem é
arrastado, espancado, cortado durante um longo período, descrevendo assim a vida como uma vida de dor e a nossa incapacidade de conseguir fazer algo para mudar o que acontece. Mas só para reforçar, estamos falando da vida como uma entidade, algo que está ali rondando a Terra, e não a vida individual de alguém. Então é claro que você pode acordar cedo e escolher se você quer ou não usar meias, mas não pode controlar um acidente no país vizinho, por exemplo. Enfim. Agora, o homem que se desprende da moral que dominava tudo, apesar de estar livre, não se vê livre, mas perdido, procurando algo para se agarrar de maneira a sustentar a sombra do falecido. Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Após longos períodos de sofrimento, largado no chão, a Mãe Terra reaparece e o arrasta por aí com uma espécie de corda envolta ao pescoço. Até que a vida reaparece, os observando feito abutres e ataca novamente. Dessa vez, o humano é deixado de lado rapidamente, sendo agora o mártir da história a Terra em si, que é espancada, estuprada com um longo falo. E essa parte eu vou deixar para a imaginação de vocês, mas para mim é bem simbólica. Tudo isso acontece em cima de uma pilha de árvores secas, cortadas e empilhadas. A Mãe Terra é arrastada e tem todo o seu corpo desmembrado, ou ao menos é o que parece. Por fim, o homem que se arrasta, agora completamente só, sem Deus e sem terra, tem como destino o mesmo que sua mãe. No entanto, no final da história, após os seus restos serem enterrados pela vida, novas vidas surgem, nesse caso representados por plantas, mas não antes de aparecer com uma quantidade considerável de detalhes, flores que antes estavam vivas e então morrem diante de nossos olhos. Condensando o eterno retorno e o amor fati de Nietzsche, a forma de escapar do niilismo que se segue após a morte de Deus é a capacidade de aceitar a vida como ela é. E se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse em sua mais desolada solidão e dissesse: essa vida que você está vivendo e já viveu, você terá de viver novamente, mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela. Mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e cada pensamento, e tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe acontecer novamente na mesma sequência e ordem. Escreve Nicolau também em Gaia Ciência. Isso lhe seria uma fonte de deleite ou de sofrimento? A questão é que existe o mal. No entanto, combatê-lo, na tentativa de evitar se ferir, é de fato se entregar para o mal, como quando se sustenta a fé em um demônio para fortalecer a experiência de fé. E assim como o eterno retorno, a vida retorna no filme, como um ciclo, e vai se saber o que se sucede. Bom, é claro que isso é uma interpretação nossa, e obviamente não estamos tentando estabelecer nada, tampouco detalhar Nietzsche. Mas é interessante. Isso me lembra Fernando Pessoa. Se soubesse que amanhã morria e que a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Opa! Que bom que você ainda não foi embora. Tem mais uma coisa. Caso você seja maluco como eu e tenha interesse, o diretor lançou um curta de 15 minutos chamado Dean of Celestial Birds, que aparentemente é uma continuação de uma trilogia não oficial de Bigotten. Dá uma procurada por aí que você vai achar. Mas e aí? Você já assistiu ao filme? Compartilha com a gente qual foi a sua experiência. E também compartilha qual foi a sua interpretação. Bora conversar. Não se esquece de se inscrever e compartilhar.